Já pensou em criar uma loja virtual grátis para vender 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pagar nem um centavo usando o próprio Google? Fica comigo nesse vídeo que eu não só vou te ensinar isso, como vou te ensinar uma técnica que eu nunca vi ninguém fazendo igual. E para quem é esse vídeo? Ele é principalmente para você que já tem um negócio próprio e quer deixar ele mais atualizado, aumentar a sua interação com o cliente, né? Aumentar suas chances de venda efetiva, porque vamos ser sinceros, a gente trabalha de fato com comércio, com empresa, a gente sabe que a gente precisa de venda, a gente precisa do cliente entrando em contato com a nossa empresa, fazendo um pedido, fechando um pedido, pagando certinho, o nosso caixa está muito bem administrado, o nosso financeiro está bem organizadinho para investir mais, para a gente ter mais lucro para a nossa vida particular, né? Para a gente aumentar o nosso prolabore, que é o nosso salário de empresário. Quem não tem esse conhecimento da realidade do empresário brasileiro, que é um pouco diferente, né? Um pouquinho só diferente de boa parte do mundo, não tem essa noção, né, de tanta lei que muda, agora você tem que pagar isso, agora é imposto aqui, é um alvará de não sei o que, tudo muda, ainda mais agora na pandemia a gente está vendo isso com mais força. Então, assim, depender única e exclusivamente de um ponto físico não é viável. É pedir, principalmente nessas situações atuais, é pedir para falir. Você depender única e exclusivamente de um ponto físico é pedir para falir. Então você tem que ter sim um ponto físico, é importante, ajuda muito, demonstra se você pode ter condições de bancar um espaço físico, é muito bom. Só que mais importante que isso é você estar com toda uma estratégia por trás. Tem que ter uma loja virtual, você tem que ter emissores de tráfego, que a gente vai aprender mais para frente aqui no canal. Você tem que ter estoque, logística, financeiro, administrativo, estratégico, operacional, tudo muito bem amarrado. Ah, Rafael, é muita coisa, não vou dar conta. Pode ficar tranquilo, que a gente vai, pouco a pouco, a gente vai evoluindo até chegar nesse ponto. Eu não sou um mestre, meu Deus, eu tenho 30 anos, não sou nossa, trabalho desde, sei lá, faço vendas assim desde muito cedo, né? Por necessidade, não foi, meu Deus, ele estudou em Harvard. Não, gosto de estudar, gosto da área, mas foi muito por necessidade. Então, por necessidade, eu me conectei muito com outras pessoas que também precisavam, também não tinham condições ali de ter toda uma estrutura física por trás, não tinha condições de bancar 5, 10, 15 funcionários de escritório, a pessoa ali na raça, aprendendo errando. E assim, se eu posso ajudar um pouquinho mais gente a entrar nesse ramo, mas é mais concorrência? Não, eu não penso assim. Se você também entra, você aprende, você erra, você me ensina, eu te ensino, é uma troca muito valiosa. E eu penso sempre que tem mercado para tudo, para todo mundo e para tudo. Então, você tem que ajudar. É lógico, você não vai, o cara monta uma loja, você tem pastelaria, o cara monta uma pastelaria colada na sua, não é o meio mais ético, dependendo do tráfego também, né? Se passa muita gente, às vezes você consegue, mas não é o melhor dos caminhos, né? Vamos ser sinceros. Mas, cara, coloca 2 esquinas pra lá, cara, eu consigo fazer um anúncio passar em quem tá passando na minha rua. Hoje você tem, as pessoas não saem do celular. O cara tá vendo outdoor? Quase nunca. O cara tá vendo placa? Nunca, quase. O que ele tá vendo? Celular. É o dia inteiro no celular. Se você parar pra ver, você tá quase sempre no celular, tá quase sempre nas telas. Então, seja celular, tablet, computador, não importa. Então, é muito dominante. Então, você tem que dominar essa parte digital. E o primeiro passo que eu vejo, com a estratégia certa, mas o primeiro passo operacional de fato é ter uma loja online. E é isso que a gente vai aprender nessa aula de hoje. A loja online mais barata, mais simples, mas uma das mais fortes pela simplicidade. Então o custo-benefício é muito grande. Principalmente se você não tem muito para investir de início, você tem que sempre buscar as opções custo-benefício. Nesse caso é custo praticamente zero. É até zero se você fizer, mas você pode contratar, né? Eu tenho clientes que me contratam, minha empresa é de publicidade, é de marketing, é de gestão financeira, então eu até sou contratado, porque o cara, ele vê que é mais vantajoso ele tem um profissional já fazendo otimizado, bonitinho, já aumenta a posição. Pelo nosso histórico, a gente, por exemplo,
Eu vou ensinar aqui na aula de uma venda de pães. Normalmente demora de 12 dias a um mês para chegar uma confirmação do Google. Pelo nosso histórico, eu fiz aqui no vídeo mesmo e passou ali umas nem 4 horas, já estava confirmado. Então o Google já mostrou por quê. Ele já tem confiança que a nossa empresa faz e já faz de uma maneira correta. Então assim, pesa. Não vou falar que não pesa. Então, se você tem as condições de investir, não é nada muito caro, é algo muito acessível, até porque não é tão difícil essa primeira parte. É lógico, tem toda uma otimização, tem as vantagens de você pagar. Mas se você precisar, fala assim, cara, não tenho dinheiro, Rafa, nossa, tá complicado, é começo, eu ainda tô trabalhando, eu tenho, isso aqui é um negócio, é um trabalho depois do trabalho, não tenho condições de investir dinheiro, eu tenho condições de investir um tempo, não é muita coisa, mas eu invisto tempo para começar meu negócio. Maravilha? Assiste o vídeo até o final, curte, dá um comentáriozinho, né, para aumentar o engajamento, para o YouTube entregar para mais gente. Mas assim, assiste o vídeo até o final. Se você quiser, tem um link em algum lugar para outros tipos de conteúdo, para as nossas aulas do curso. Mas fique à vontade, assista esse vídeo. Dependendo de quando você vai ver esse vídeo, já tem muito mais conteúdo nesse canal. Então, assiste. Se você não tem grana, não é o momento para você investir. Se você tem a grana e fala, não, eu prefiro o dinheiro do que o tempo. Maravilha, contrato. Se você não tem essa grana, cara, pega aqui, ó, faz uma playlistinha, ó, eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo, isso e aquilo, aquilo e outro. Maravilha. Ou eu pego um cursinho, vou estudar com esse curso, vou pegando ponto a ponto para deixar minha empresa melhor. É isso. Não precisa de nada estratosférico. Faz conforme o que dá, mas não para, cara, não para. Você precisa fazer, porque não dá para depender só de ponto físico. E é isso, bora pro conteúdo. A gente digita aqui, ó, business.google.com/create, que é criar, pra gente criar um novo Google Meu Negócio. A gente vai clicar aqui. Lembrando que eu já estou logado na minha conta do Google, então se você não estiver logado, vai ser necessário você logar. Encontre e gerencie sua empresa. Ele vai verificar se já não tem, para evitar que criem duplicidade. Mirela Pães Recheados. Então eu vou pôr aqui, Mirela Pães Recheados. Criar uma empresa com esse nome. Qual é o nome da sua empresa? Mirela Pães. Os termos de serviço e política, eu aconselho que você leia. Escolha a categoria que melhor corresponde à sua empresa. Isso ajudará os clientes a encontrar você, caso eles estejam procurando uma empresa semelhante à sua. Então aqui você vai testar. No caso, ele vende pão recheado. É a mesma coisa para os seus produtos ou para os seus serviços, né? Se você faz um serviço que não é exatamente um modelo de mercado, mas vai procurar algo mais parecido com ele. No caso aqui, ó, panificadora, pão, vamos ver aqui, pão, padaria. Tem padaria e o padaria atacadista. Vamos ver se acha alguma coisa assim mais parecido com o dele mesmo. Pão recheado, né, no caso, ó. Não tem, recheado. Às vezes o seu produto tem um outro nome também, né? Se tivesse algum apelido, alguma coisa assim, podia ser. Então vamos pôr aqui padaria mesmo, só para ficar um pouco mais comum, né? Para as pessoas poderem achar. Próxima. Você quer adicionar um local que os clientes podem visitar, como uma loja ou um escritório? Esse local será exibido no Google Maps e na pesquisa quando os clientes procurarem sua empresa. Esse cliente hoje ele atende basicamente delivery, mas é sempre interessante colocar, a não ser que você não queira que mostre por questão de segurança ou qualquer outra questão, não mostre o seu endereço, é interessante colocar, em questão de pandemia e tudo mais. Em alguns casos é permitido o drive-thru. Então, por exemplo, o cliente ele vai até o estabelecimento dentro do carro e retira. Então ele ter o local é muito importante. Outro fator que ajuda, vai ter uma preferência para mostrar na sua vizinhança. O Google Meu Negócio ele é feito para pequenos comércios locais. Então vai ter a vantagem de quem está ali em torno e pesquisa sobre pão, pão recheado, padaria, a tendência é que o seu cadastro aqui no Google Meu Negócio ele apareça primeiro, porque ele está mais perto. A função do Google Meu Negócio é ajudar comércios locais a enfrentar a concorrência, vamos dizer assim, dos grandes players, né, dos grandes mercados.
Então tem essa vantagem. Então quase sempre eu coloco sim. Próxima, a não ser que é um serviço digital, né? Ou por questão de segurança também. Os dois principais pontos que eu vejo. Qual que é o endereço? Rua França 957, Parque das Nações, Votuporanga e o CEP. Normalmente eu costumo pôr CEP em todos esses cadastros porque muitas vezes eles buscam, né? Aqui não busca, eu já sei disso, mas é sempre bom porque numa nova atualização pode ser que busque. Então, ó, Rua França 1957, número 1957. Eu sempre gosto de adicionar uma linha, um ponto de referência. Como esse meu cliente tem um bar conhecido aqui na cidade, Bar do Ney. Propaganda pro Bar do Ney aí. Aqui, Parque das Nações, cidade. Antes de cidade, tá vendo que ele não é selecionável? Você tem que colocar o estado, tá? Porque senão ia ser mais difícil do Google puxar e tudo mais. Votuporanga, Parque das Nações. Próximo. Onde você está. No caso, ele vai dar uma posição aproximada. Por isso que você tem que escolher o estado para dar tempo da inteligência ali do Google pegar mais precisamente o seu endereço. No caso aqui, eu conheço o lugar e eu sei que está errado. Não é aqui. É aqui, mais ou menos aqui que fica o estabelecimento. Próximo, ele pergunta se você também atende clientes fora desse local. Por exemplo, o engenheiro que vai na obra, manicure, mais para serviços. Tem delivery, você faz visita ou faz entregas para seus clientes. Aqui eu coloco que sim, porque ele é baseado fortemente no delivery. Adicione as áreas que você atende. No caso aqui eu vou colocar só a cidade. Questão alimentar normalmente, por mais que tenha delivery, quase sempre é só dentro da própria cidade. Então coloco aqui, quanto mais restrito for, mais forte ali dentro você vai ser. Então se você colocar o Brasil inteiro, o Google não vai te mostrar para o Brasil inteiro de fato, ele vai te deixar mais fraco, ele pode mostrar para o Brasil inteiro. Quando você fala assim, não, só atendo aquela cidade, dentro daquela cidade você vai se tornar muito mais forte do que alguém que está genérico no Brasil inteiro. Informações de contato. Até o link da compra é a informação de contato do cliente. Copiando, coloco aqui, código de área 17, URL do site atual. Eu evito criar um site gratuito com base nas informações, porque o site do Google é bem feinho, né? E querendo ou não, o visual é muito importante. Então, ou eu coloco o URL, um link para o WhatsApp, ou não preciso de um site. No caso, eu vou colocar o dele, o próprio link do WhatsApp dele. Eu tenho aqui, ó. Você tem até numas das ferramentas aqui. Uma coisa importante também, que eu até acabei esquecendo. Se você não sabe o seu CEP, tem esse aqui, ó. Busca CEP Inter, deve ser interno, .correios.com.br, localidade Logradouro, que é o que eu tô. Você vem aqui, seleciona São Paulo, no caso Votuporanga, tipo todos, Logradouro, Rua França. Dependendo do tamanho da cidade, dependendo do tamanho da rua, é interessante colocar o número, dependendo não. Ele vai dar uma busca, então você pode usar aqui, vem aqui e copia lá no CEP. É uma forma de ter isso aqui também. Aqui. Outra ferramenta é o gerador de links, o telefone. Aqui, ó. Oi, quero fazer uma encomenda. Quais recheios oferecem? Eu gero um link, copio o link, converte com 2ts.com.br /gerador -link -WhatsApp /. É uma maneira aqui de fazer também. Eu particularmente não gosto muito de usar ferramentas. Qualquer momento essa ferramenta cai ou qualquer coisa nesse sentido redireciona, então eu não gosto muito não. Mas aqui ele faz pela própria API do WhatsApp. Fica a seu critério. Se você quer colocar uma mensagem, que nem eu coloquei ali, é interessante. Digo para você evitar acentos, que nem eu coloquei oi em vez de olá, porque tem um acento. Em vez de pão, eu coloquei uma outra coisa aqui. Aconselho a fazer dessa forma. Ou não preciso de um site, aí fica a seu critério. Até vou colar o link aqui só para você ver como funciona. A pessoa clica no link, ou ela coloca no navegador igual eu estou fazendo aqui, ela vai ser redirecionada para uma conversa no WhatsApp. Oi, quero fazer uma encomenda, quais recheios oferecem? Então, o cliente já está perguntando, que é a maneira de você... Ele pode alterar isso aqui, ele pode fazer o que ele tiver mais interesse depois, mas é uma maneira de já agilizar o processo, né? Você não quer ficar perdendo tempo com atendimento ao cliente, o cliente já vai e te faz a encomenda. Né, ó, tem aqui, se eu colocar o WhatsApp Web, que eu tô no computador, mas se é no celular, ele já redireciona direto pro aplicativo, então é bem interessante, ó. Tem um WhatsApp, aí ó, carregou. No caso aqui, ó, já apareceu, como até apareceu na conversa aqui. Aí, um detalhe, oi, quero fazer uma encomenda, quais recheios oferecem? Ele clica aqui, aparece isso no seu WhatsApp, né? Isso aí é interessante para depois fazer, mas você tem a opção. Eu quase sempre não uso. Eu prefiro mesmo o padrãozinho, não preciso de um site, né? Mas aí fica as duas opções. Não preciso de um site.
Conclui, gerencia a ficha da empresa. Você poderia gerenciar a empresa Mirella Pães Recheados no Google, usar fotos e postagens para promover, acompanhar os dados de análise para entender melhor os clientes, responder às avaliações dos clientes. Eu acho que esses dois aqui são não tão vistos, mas são os dois melhores pontos do Google Meu Negócio. Por quê? Com isso aqui você consegue acompanhar mês a mês, trimestre a trimestre, semana, como que está a busca pelos seus serviços, como que o cliente chegou. Então quando a gente pega esse cliente e monta um site para ele, é muito interessante para a gente já ter esses dados, né? Eu consigo focar melhor. Independente se você vai fazer o site com a gente ou com outra empresa de marketing, esses dados, fala assim, ó, esse é o Google Meu Negócio, esses são os dados, vai trazer uma inteligência muito grande para sua agência de marketing, ou se você mesmo estuda e vai fazendo, aquilo já são dados. Então, quanto mais rápido você fizer seu Google Meu Negócio, quanto melhor fizer e quanto mais captar esses dados, mais inteligência para trabalhar depois você vai ter. Então, aqui, responder as avaliações do cliente é meio que óbvio, né? Hoje em dia a gente está super conectado, né? Todo momento você está vendo alguém online, com o celular, vendo. Quando você vai ver uma ficha de empresa e ela responde aos seus clientes, você sabe que ela está dando atenção. Normalmente é uma empresa mais confiável, né? A gente se fia a essa confiança. E usar fotos e postagens, esse é meio óbvio, né? Todo mundo sabe que é importante aparecer. Quando o cliente some, é hora de você aparecer. Tá rodando aqui, completou. Agora vamos adicionar os horários de funcionamento. No caso aqui, esse meu cliente ele atende por delivery. Como o foco desse Google Meu Negócio é ele atender por delivery, eu vou colocar 24 horas. Se mudou aqui, aí ó, 24 horas. Então ele está sempre aberto porque ele está no WhatsApp. Então o cliente sempre pode fazer pedidos, né? Como não é na compra ali no tempo, mas você pode colocar, por exemplo, adicione horários, ó. No caso aqui, vamos um pouquinho de domingo, ele teria um horário específico. Ele abre às 8 da manhã, fecha às 11, abre meio-dia e fecha às 18. Pronto. Ele tem, pode colocar ainda aqui, fecha às 18. Abre às 20 e fecha às 21, ou às 23. Você pode colocar vários horários, ou seja, quando o cliente olhar na pesquisa o seu negócio, ele vai aparecer assim, aberto, está para fechar em 15 minutos, abre novamente daqui a 15 minutos. Então isso faz com que o cliente não perca a viagem, né? Quando você atende porta física, né? Então isso é muito importante. No domingo a gente não abre, então vem aqui e fecha. No caso, como a maior parte do atendimento dele é online, então eu coloco 24 horas. Vamos salvar, você pode pular também, caso não seja interessante colocar o horário. Mas eu aconselho você colocar o máximo de informação possível. Quanto mais informação, porque você faz só uma vez isso aqui. Organiza, melhora, mas de início você vai fazer só uma vez. E isso evita do cliente perguntar, tá aberto, tá fechado, tá aberto, tá fechado. Ele já sabe, é só olhar no Google. Já vai dar essa resposta para ele. Mensagens para sua empresa. Aceitar mensagens, sim. Aqui você fala um pouquinho da empresa, colocar aqui, ó, colocar alguma coisa genérica e depois o cliente vai ter o acesso e ele consegue deixar melhor isso daqui. Põe de qualidade, super recheados. Assim, é interessante você não mentir, tá? Porque é muito transparente. Realmente, eu tenho até as provas sociais, aqui é uma parte do nosso marketing, e realmente eu vi que de fato são muito recheados. Os clientes elogiam, né? Eu tenho contatos com alguns clientes deles. Eu perguntei antes, né? Faz parte da nossa transparência aqui na empresa, avaliar os clientes antes mesmo de aceitar, quando o máximo que a gente pode. Então a gente tem uma ficha cadastral. O próprio fato da pessoa querer fazer um Google Meu Negócio demonstra essa transparência, né? Porque é tudo transparente. Se o cara falar é horrível, veio, sei lá, com qualquer coisa, é permitido, né? Desde que ele esteja logado no Google, ele pode. Então, realmente é uma questão assim de transparência. Hoje o mais importante é você ter essa transparência com o seu cliente. Super recheados, feitos com ingredientes selecionados. Vou colocar aqui bem simples, entregues no conforto da sua casa. Trabalhamos através de pedidos, o que garante o frescor dos alimentos. Não sei se é a melhor aqui, mas vamos deixar isso aqui por enquanto. Salvar. Fotos. Temos as fotos dos produtos. Vamos ver o que eu tenho aqui. Separar em uma pasta ou buscar nos bancos de imagens. Onde eu já deixei aqui, ó. No caso, eu já deixei
Até para quem não sabe, se você digitar no Google, no computador, C2 pontos, tem tudo aqui, ele aparece dessa forma. É um pouco incomum para quem não está acostumado a fazer sites como a gente tá, mas pra gente é bom isso daqui, pelo nome. Então eu vou abrir aqui, aperto o Ctrl para abrir aqui nas novas guias, tá? Vai explicando como que aparece. Esses são alguns exemplos dos pães do nosso cliente, né? Até foi clientes que mandaram. Faz até dar água na boca. Realmente muito bom. Então, Rafael, o meu serviço não tem fotos, né? Estou iniciando ou não, por qualquer motivo a qualidade das minhas fotos não são boas. Já deixei aqui também alguns bancos de imagem, vou deixar na descrição ou no primeiro link dos comentários, vou deixar fixado. Você coloca, tem bancos de imagem, ó, por exemplo, o Unsplash, o Pexels, o FreePic e o Stock Free Images. Vou deixar todos esses links em ou na descrição ou no primeiro link do comentário. Aconselho sempre a colocar em inglês, né? No caso, bread, que é pão. Aí você vai ver várias imagens. Por exemplo, essa aqui pode ser uma foto ilustrativa, desde que você sempre coloque, né, foto ilustrativa, né, para não induzir o seu cliente ao erro. Como eu disse, é sempre muito importante que você seja muito transparente com tudo aqui. Do cartão, né? Então aconselho a não se cadastrar no que pede cartão de crédito. Mas os que pede apenas e-mail não tem tanto risco de acontecer alguma coisa. Mas eu ainda acho mais interessante o que não pede nada. Pede só para você depois indicar quem que é o fotógrafo. Que nem, ó, vou baixar aqui, ó. Louis Lidjog, eu não sei pronunciar isso aqui. Mas basicamente você vai copiar isso aqui. Copiar foto por Luiz e um splash. Nada, é só vamos dar os créditos a quem fez esse trabalho, né? E a gente não tá pagando nada, então é interessante você sempre indicar quem que fez o trabalho. Mas aqui no caso a gente vai usar as próprias imagens do cliente. Eu gosto, desde que não esteja um pouco estranho assim, né? Às vezes, mas desde que esteja bonitinho assim, eu gosto sempre de usar as fotos reais. O cliente já esperar aquilo, né? Já não se surpreender negativamente. Mas está aqui, então eu vou adicionar fotos.
como que eu faço aqui? Um detalhe interessante é que eu tenho a imagem, um pouco tá aqui, né? Que é a mesma, só que o peso, né, ficou muito mais leve as imagens, muito melhor. Não tem muito segredo, você pode vir clicar aqui e vai escolher dentro da sua página de computador, ou você pode selecionar as imagens. Ó, vou pegar essa aqui e essa aqui. Eu venho até aqui, arrasto e ele vai comprimir. Ele já te mostra o quão mais leve a imagem ficou. Pode ver, ó, uma imagem ficou 10 e outras duas 12% mais. Parece pouco, mas quando você tem muitas imagens, texto, muito vídeo, cada diferencinha dessa vai fazer que carregue mais rápido e o seu cliente evite de sair. Ele tá ali carregando, né? Tá ali navegando, tá vendo a sua imagem, tá esperando a sua imagem carregar para ver se o seu produto é bom. Carregando. Ele vai embora. Hoje é tudo muito imediatista. Então você não pode correr esse risco. Você pode fazer download de cada um, download de tudo. Eu gosto de fazer um por um, porque ele não vem compactado. Aí aqui essa ferramenta. Adicionar produtos e mostra aos clientes como sua empresa é por dentro. Então, se eu já tivesse uma imagem da empresa ali, local, também é interessante. Você tem uma foto do seu estoque. No caso aqui, tem mais fotos de produtos mesmo, que é o que mais interessa nesse caso. Arrasto para cá. Ó, de onde eu baixei mesmo, eu já coloco aqui. Adicionar fotos, fazendo upload. Uma coisa interessante quando você vai colocar aqui no PNG é você já colocar um nome do seu produto. No caso aqui, ó, pão recheado em Votuporanga. Isso tudo vai contribuir para depois você colocar a questão de SEO, que é a localização. Quando a pessoa pesquisar pão recheado em Votuporanga, vai ser fácil dele encontrar, da ferramenta de busca, no caso o Google, encontrar a imagem mais apropriada, porque está o nome dela, vai estar em vários pontos, então ele vai falar assim, não, ele está falando tanto de pão recheado, ele deve ser o melhor lugar de pão recheado, ele deve ser a referência disso, então eu vou mostrar para quem está pesquisando, no caso o seu cliente. Mesma coisa para engenheiro, então é uma visita técnica numa obra embargada, então visita até no nome do arquivo mesmo, no nome da foto lá no computador você coloca. Porque quando a pessoa colocar assim, como evitar uma multa, como desembargar minha obra, ela vai encontrar, a tendência muito forte dela encontrar a sua imagem, o seu produto. Então é isso, ó. Então umas 3 fotinhas aqui só para começar. Próximo, resgate seu crédito de publicidade gratuito de R$150. O que acontece? Aqui você na verdade não ganha R$150. Ganha, mas você tem que dar uma contrapartida. O Google não é besta, né? Ele está tentando forçar, está induzindo você a gastar com publicidade, né? Entender como funciona isso aqui, que é muito bom, aliás. Eu aconselho, temos clientes de publicidade, de anúncios, a gente cria o anúncio, faz a veiculação, né? Ajuda isso, realmente é vantajoso, é o que a gente chama no meio de tráfego pago. Né, você aparece para as pessoas conforme elas buscam sobre, no caso dele, sobre pães, doces, alguma coisa mais nesse sentido, dependendo do que a gente configura, que a gente acredita que o cliente em potencial dele pode ter. A mesma coisa com serviços. Resgate seu crédito de publicidade, aí no caso eu vou pular, que a gente não vai fazer isso agora. Mas depois, não se preocupa porque depois vai aparecer novamente isso daqui. O perfil da sua empresa está quase pronto, você pode continuar fazendo atualizações e edições nele a qualquer momento. Vamos continuar aqui. Os mais importantes eu vou repassar aqui. Ó, tem 70%, mais ou menos vai ficar ali uns 85%. É o que mais se faz necessário. Ó, no caso aqui, ele muda um pouquinho conforme o tipo, pode estar como produtos, né? No caso aqui, como se trata de uma padaria, eles colocam um menu. Você pode colocar uma foto do cardápio, seção do menu. Eu sempre prefiro usar esses aqui, porque é questão de dados, né? Então, se o layout muda, se né, o enquadramento ali muda, é mais fácil do cliente ver. Então eu sempre prefiro aqui, por exemplo, no caso aqui, pão recheado, é o nome da seção. Dependendo se você vende produtos, pode estar como categorias de produto. Preço dos produtos, R$15, mais R$3 dentro de Votuporanga. Descrição dos produtos. Uma coisa do link do WhatsApp, esse aqui é o telefone do meu cliente, o telefone comercial dele. A gente tira tracinhos, espaços. O link, que eu já tinha falado até antes, é wa.me. Esse aqui você faz por conta, é um link bem curto. Eu gosto sempre de usar links mais curtos. wa, de WhatsApp.me, de Messenger, WhatsApp Messenger, ou seja, mensageiro WhatsApp, /55 é o país. Então, se for nos Estados Unidos é 1, tem país que é 231, alguma coisa assim. 17, que é o código de área, 9, que é o nono dígito,
e o número dele. Esse é o link quando você manda para alguém. Quando você coloca, a pessoa clica nesse link, ela já cai numa conversa com você, ela nem precisa te adicionar. Então assim, é muito bom para uma troca mais rápida, né? O cliente ele pode te adicionar, depois conversar com você, mas ele não necessariamente precisa te adicionar. Descrição do produto, são os pães recheados. Nome do item. Aqui vai ser os sabores, no caso, desse nosso cliente, né? O nome dos produtos. Por sabores, Bauru. Então eu vou colocar esse aqui como primeiro. Preço do item, R$15. Descrição do item. Cadê aqui, ó? Produzidos apenas por encomenda. Esse aqui é algo mais genérico. Aqui tem um pequeno problema do meu negócio. Tanto aqui nesse menu quanto também na opção categorias, ele não dá uma formatação muito boa. Então eu coloco entre asteriscos algo que eu quero destacar. Vamos dizer, cavalo dado, não se olha os dentes, né? Adicionar. Vendo que ele já aparece aqui como opção. Então aqui, ó, a descrição vai ser a mesma coisa. Até vou salvar aqui. Você vê que não é nada assim de outro mundo. É bem simplório esse cadastro básico, né? É um pouco mais complexo quando se aumenta otimização, SEO e tudo mais. Mas por enquanto é tranquilo, ó. Até um detalhezinho aqui. Salvar. Aqui é um outro sabor. Pizza. A descrição eu deixo igual, e depois o cliente mesmo vai alterar conforme os detalhes. Vou até copiar isso aqui. Frango catupiry, R$15. Não tem, nesse caso aqui são os 4 sabores que ele trabalha hoje. A gente até fez um estudo que é vantajoso não ter muitas opções, principalmente quando você está iniciando, por conta de estoque, entre outros detalhes. Dentro do pão recheado tem essas opções. Rafael, isso daqui já vai aparecer aí agora que eu fizer? Como a gente acabou de fazer o cadastro, não. Depois vai vir uma cartinha com um código. A gente vai pegar aqui, eu vou abrir provavelmente um outro vídeo. Vou ensinar para vocês como faz a verificação, é muito simples. A partir desse momento, né, que verificou que realmente a empresa existe, está naquele local, para evitar cadastros fantasmas aqui, senão ia ser uma bagunça. A partir desse momento você consegue fazer mais alterações, tem mais coisa liberada. Aparece para quem pesquisa, aí você consegue pedir avaliação de cliente, tem que fazer e depois tem que verificar. Mas quanto mais completinho deixar aqui, menos trabalho você vai ter depois, né? Que nem postagem é uma coisa que não é necessária agora, porque ela dura mais ou menos 7 dias, ela vai perdendo a força. Então é melhor quando tiver verificado, que aí os clientes podem ver, né? Hoje vai estar variando entre 10 a 30 dias para chegar, dependendo da localidade. Se eu tivesse outra seção aqui, por exemplo, bebidas, é a mesma coisa, só colocar. No caso, como ele só trabalha com vou colocar, por exemplo, aqui, entrega, delivery, entrega em Votuporanga, independente da quantidade de pães. Então, se o cliente pede um pão ou vários pães, ele só pede uma vez a entrega dentro da cidade, dentro da área urbana, área urbana de Votuporanga, que é a cidade aqui. Aí você pode colocar outro detalhe, né? Se você entrega para outra cidade, eu entrego, não cobra entrega, mas é só na terça-feira, né? Porque eu tive um cliente que era assim, ele uma vez na semana ele passava na cidade da região. Também é uma opção, né? Ele não cobrava a entrega porque juntava ali durante a semana, é uma opção também, né? Ver o que for mais vantagem para... No caso aqui, como é alimentação, é algo mais imediato, então não convém. E aqui a gente coloca as fotos. No caso aqui é do menu. Não acho nem tão interessante, né? Melhor pelas fotos aqui mesmo. Logotipo ele ainda não tem, tá criando. Capa, vídeo, ainda não temos. A seção de insights aqui vai ser muito interessante quando tiver. É o que eu falo para vocês. Quando as pessoas começarem a pesquisar sobre o seu negócio, começarem a ver, você pode ver por uma semana, um mês, um trimestre. Depois, em um outro vídeo, eu até vou mostrar isso de outras empresas que eu tenho aqui o cadastro, que são nossos clientes. Aqui ainda não tem dados suficiente, acabou de fazer o cadastro. Ação de cliente é a mesma coisa, solicitação de rota ainda não tem. Avaliações, ainda não tem avaliações, não está aberto ao público ainda. Informações, vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. Padaria. Aqui você tem a opção de ver como vai ficar depois. Como
Eles aqui só aparecem para mim ou no caso do cliente. Ó, visualizações disponíveis em breve. Esse aqui é o Maps, então às vezes a imagem não tá tão legal. Talvez você muda um pouquinho para cá, muda um pouquinho para lá. Isso aqui não tem muito como mudar essa imagem inicial. Depois que você colocar fotos, se tiver um tempo, ele vai alterando automaticamente. Você não tem muito controle sobre isso. Tem 24 horas. Aí, ó, por exemplo, vai aparecer assim, aberto agora. Marcador, website ainda não precisa, resultados da web sobre as palavras-chave, não se faz necessário agora. Mas é isso. Área de cobertura, mais horário de funcionamento, horários especiais, nome curto, por exemplo, Mirella Pães. Então, às vezes tem uma rede social também, é interessante. Eu acho que não fica com acento, mas vamos ver se ele vai aceitar. Não aceita. Fica como Mirella Paz, aí fica com um sobrenome, então não é interessante. Link do cardápio, depois até a gente vai num outro vídeo fazer isso aqui, uma espécie de integração com o WhatsApp. No caso desse cliente, né? Se identifica como administrado por mulheres, no caso elevador com acessibilidade não tem, porque no local não é necessário. Maravilha, essas já são algumas fotos. A gente vai ter outras fotos, só que vai precisar passar por um tratamento de imagem. Tem alguns, por exemplo, prova social, né? Os clientes falando bem, só que ele tirou um print e me mandou e eu vou passar, né? Um tratamento ali, eu vou tirar o nome por questão de exposição de imagem e tudo mais. Então, no momento não, e também não vai passar por agora, não tem tanta importância. É mais para você saber isso mesmo, né? Não é questão de nada. Serviços, então vamos ver aqui, ó. Dietas, encomenda, entrega, produtos orgânicos, salgado, vendas online. Aqui é um ponto interessante. Personalizado. O que é isso daqui? Vou colocar. É a minha opção de colocar algo que não tem ali. No caso, pão recheado. Fica meio que uma gambiarra. Mas é o que a gente tem no momento. Quando você não tem aquilo que precisa, você faz o que dá. Opção de serviço, pão recheado, a partir de R$15. Porque isso daqui não é o ideal, mas é uma maneira de aparecer no Google, nas pesquisas, caso alguém pesquise essa palavra. Pães recheados, diversos sabores. Peça o seu. Confirme conosco a possibilidade de sabores diferentes e exclusivos. Por exemplo, tem gente que não gosta de catupiry, eu já ouvi isso de um grupo de clientes. Pode ser que coloque alguma coisa melhor a partir de 15. Eu pensei em colocar como fixo, mas eu não sei, vai que a pessoa pede um pão, não sei nem se é possível, mas de camarão, né? Não sou da gastronomia, mas a partir de R$15, que é o preço padrão dos pães. Maravilha, isso daqui eu vou até remover, não é tão interessante. Entrega a partir de R$3. 3 entregas em Votuporanga. Entregas agendadas em Votuporanga. Aqui, encomendas, pode excluir. Não é, então evite ter muita informação, usuários. No caso, eu estou criando para ele, mas no caso aqui eu vou colocar, escolher uma função, proprietário, e aqui o e-mail do meu cliente. Copiei aqui. Se eu tivesse mais outros proprietários, eu colocaria aqui. Maravilha, concluído. Aqui um outro detalhe. Estava vendo até aqui no Maps e na cidade do cliente não tem quando eu pesquiso pão recheado. O objetivo aqui a gente vai ver, né, se já consegue aqui ou vai ter que de outras estratégias para conseguir fazer com que pão recheado ele apareça aqui, né? Então eu tenho numa cidade vizinha, em outra cidade, algumas aqui, mas você vê que é uma chance dele aparecer aqui, mas está zerado porque acabamos de fazer. Fotos do cardápio, 70%, logotipo, um gerente, todo o restante aqui vai ser depois, mas de início é isso aqui. Depois você, sempre que abrir uma nova guia, você pode vir aqui, ó, Google Meu Negócio. Se não tiver aqui, você vai descendo, ele vai estar, aí vamos pôr que fosse o Google Meu Negócio aqui, você vem e arrasta ele aqui para cima, tá? Na mesma posição. Como eu não uso o Blogger, coloco aqui o que eu acabo mais usando para mim e para os clientes, né? Formulários, por exemplo, é uma coisa que a gente usa bastante aqui, criação de formulários para fazer pesquisa de cliente e tudo mais, então aí vem para cá. Isso é algo interessante. Depois você só vem aqui, Google Meu Negócio, já vai aparecer ali. Se você gerencia mais de um, ele vai aparecer os vários que tem ali. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Opa, como vai? Não.
Você já pensou em criar uma loja virtual grátis